Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, nossos estudantes, tutores do curso de pós-graduação em docência EPT. Sou o professor Constantino, estendo meu boa tarde a vocês todos. Hoje nós não estamos nas transmissões ao vivo do YouTube. Está tendo um problema na conexão do nosso software de transmissão com o YouTube. E a gente vai deslocar a nossa aula de hoje para o Google Meet. Não é comum fazer isso, porque a gente sabe que o Google Meet ele vai consumir dados de quem tem, né, acesso 3G, acesso pacote de dados. YouTube normalmente não consome, a maioria das operadoras de telefonia, né, quem está acessando via celular, eles não cobram dados do YouTube. Então, assim que a nossa aula terminar, eu faço a gravação, coloco a gravação, subo ela para o YouTube para que o pessoal que não conseguir acessar, uma vez que tem uma limitação, né, são no máximo 100 pessoas na sala, para que o pessoal não perca, tá bom? E durante a semana a gente vai ver como que a gente, vamos dizer assim, consegue assegurar que o pessoal não tenha prejuízo, né, diante disso. Tá? Pessoal, olha, aqui vocês podem falar, né? Vocês podem levantar a mão, preferencialmente levanta, aí eu paro o que eu estou falando e atendo vocês, né? Peço que todos, né, continuem com o microfone desligado. A Wellington já levantou a mão aqui. Pode falar, Wellington. Ele abaixou a mão. Então, vocês podem levantar a mão, que eu sei que alguém quer falar alguma coisa, enfim. Hoje nós vamos tratar, né, da aprendizagem especial, o socio-interacionismo. E eu quero dizer duas coisas para vocês, né? Eu, vamos dizer assim, por grande antecipação, eu organizei o material de hoje todo lá no AVA, tá? Então, existe uma pasta lá no AVA que tem o material, tá no nosso tópico relativo à disciplina. Eu vou compartilhar com vocês e mostrar onde que está, que são todos os materiais que a gente vai ocupar hoje, tá bom? Isso, o Wellington disse que já está aberto, mas mesmo assim eu vou falar para o pessoal, mostrar aqui, né? Que o material já está lá disponível. Só um momento. O pessoal está entrando na sala. Temos até o momento 50, 52 estudantes. Vocês estão vendo o compartilhamento da nossa sala? Se sim, deem ok, falem que sim. Sim, estamos, professor. Ótimo. Bom, então, vejam o que está disponível, né, nessa semana, a partir de ontem, né, que a gente abriu, lá em Educação de Jovens e Adultos. O material de hoje, né, ele está disponível aqui, materiais do curso, materiais da aula de 29/5, tá? Inclusive, né, os slides, né, que a gente vai utilizar agora, eles estão disponíveis lá, então vocês podem acessar. Ok? Então, deixa eu voltar lá na nossa sala. Desde semana passada, né, do último sábado, nós abrimos
o item relativo, né, a o que é aprender. E é justamente a partir do que é aprender que a gente vai começar hoje as discussões, a aula em si, e vamos fazer uma entrada, vamos dizer assim, na abordagem socio-interacionista. Ela foi aberta ontem, né, já está disponível, né, com os livros, com os vídeos, enfim, então já está disponível. A aula de hoje ela vai ser um link entre o que é a aprendizagem e a abordagem socio-interacionista. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá, obrigado pelo retorno. Então eu vou começar aqui a projeção do nosso slide, né? Eu fiz um slide assim para guiar as nossas discussões. Tá bom? Eu vou projetá-lo aqui. Só um momentinho. Vocês veem o slide no aplicativo? Sim, tudo certo, eu estou vendo. Se eu clicar agora em apresentar, vocês conseguem vê-lo como se fosse uma apresentação em tela cheia? Sim, prof. Sim, prof, tudo certo. Conseguem, né? Ok. Beleza. Deixa eu só, então, fazer uma organização rápida aqui na tela do Google Meet, passar ela para cá, para eu ficar trabalhando com vocês, enquanto a apresentação está aparecendo. Ótimo. Bom, pessoal, a aprendizagem, ela foi um tema, né, que apareceu desde lá da ambientação EAD, se vocês se lembram, quando a gente tratou lá da aprendizagem, né, e do ensinar em educação à distância. Naquele momento, enquanto vocês estavam imersos em questões de tecnologia, a gente não aprofundou, vamos dizer assim, porque a aprendizagem que o manual do curso, né, nos traz, ela tem um envolvimento muito grande com as teorias que estão por trás dela, certo? Então, lá a gente fez só uma abordagem da aprendizagem na EAD. E vocês já começaram a perceber lá, né, que a aprendizagem na EAD, ela precisa de algumas situações que são muito próximas à educação de jovens e adultos. Inclusive, naquela época, a gente tratou também da eutagogia, da andragogia, porque dizíamos naquele momento que a educação à distância, ela sofria muita influência dessas teorias relativas à andragogia e eutagogia por conta dos estudantes da faixa etária. Nós até mostramos para vocês, né, um gráfico lá da plataforma Nilo Peçanha, onde nós víamos os nossos... só um momento. O pessoal está entrando aqui. Onde nós víamos, né, os nossos estudantes dos institutos federais como sendo trabalhadores na faixa de 20 a 30 anos, né, tudo isso foi falado com vocês à época. Agora, nesse último, vamos dizer assim, nessa última unidade, né, do nosso módulo, nessa última parte, eu evito falar a palavra disciplina, né, ela é muito tradicional. Marilane, se estivesse aqui conosco, ela falaria componente curricular. A gente aprofunda as questões, né, tanto da EJA quanto das teorias da aprendizagem. Então, elas voltam com muita força, e vocês perceberam isso na leitura dessa semana sobre aprendizagem. Uma curiosidade que eu digo para vocês em relação a esse material que a gente está trabalhando, que vem do MEC, é que o módulo se chama EJA e Teorias da Aprendizagem, só que ele, quando veio, não tratava de EJA. Então, aquele capítulo de EJA, né, que a professora Marilane trabalhou com vocês, ela organizou
vocês viram que ficou muito bom, né? Veio na mesma linha que a Marilane estava trabalhando em epistemologia, e eu creio que melhorou bastante o entendimento de vocês com relação aos aspectos que nós trabalhamos dentro do EJA. Isso foi gratificante, vocês gostaram das leituras, fizeram uma discussão com bastante propriedade com ela nas semanas anteriores. Ótimo. Nada disso vai ser esquecido. Principalmente o que a Marilane trabalhou lá em epistemologia, não é mesmo? Epistemologia é a base, tudo que vocês viram lá em relação ao conhecimento, né, da EPT, da educação também, né, se bem que a propriedade lá era justamente epistemologia da EPT, tudo isso vai vir à tona agora quando a gente começar a trabalhar com a aprendizagem e suas teorias, que é justamente o que nós começamos a desvelar a partir da semana passada para essa semana. Então, para a gente fazer um link, né, da semana passada, eu gostaria de ouvir vocês agora, né, ou pelo chat, ou aqui abrindo o microfone, a respeito do que vocês leram sobre a aprendizagem, sobre o material que foi dado, sobre os entendimentos. Eu andei pesquisando o fórum. O pessoal colocou bastante situações, né, relativas ao que estava sendo solicitado ao fórum, mas eu não vi uma discussão, né, eu acho interessante a gente retornar esse processo de discussão, certo, lá no fórum, porque as pessoas estão colocando, né, o entendimento do que é a aprendizagem, se vocês se lembram, o fórum perguntava isso, e elas estão colocando também a segunda parte da pergunta, que é quais foram as aprendizagens, né, que vocês mais se lembram, enfim. Então, tem situações bem interessantes colocadas para os nossos colegas lá. Ainda são poucas, né, eu penso que vocês podem participar mais a respeito, porque justamente agora que surge essa necessidade da gente interagir mais também a respeito desse tópico. Então, pessoal, gostaria de ouvir vocês agora, né, a respeito dessa visão de aprendizagem que nós começamos a trabalhar na semana passada. Podem falar, abrir o microfone, podem escrever também, eu vou ler, tá bom? O pessoal está achando estranho, né? Porque da última vez a gente não abria microfone e não falava, né? Das nossas atividades lá no YouTube. Mas agora está diferente. Hoje, né, excepcionalmente, está diferente. E então, o que vocês acharam do material que foi colocado? Vocês vejam que a partir de agora também, né, tem uma parte do material que está em Libras. E os estudantes, né, nós tivemos estudantes aí que fizeram Libras, né, tem aí um número de 100 estudantes, um terço praticamente dos nossos estudantes fizeram Libras dessa vez. Semestre que vem, né, no próximo módulo, Libras vai ser aberto novamente, né, para quem não teve a oportunidade de cursar agora. Mas parte do material também está disponível em Libras. Ok? Então, alguém para contribuir, para dizer. De fato, Rosângela, é muito conhecimento. E vocês vão ver que a partir de agora, né, nessas últimas 3 semanas praticamente que a gente tem, 3 a 2 semanas, vai aumentar consideravelmente a quantidade de informação. E a gente não quis que essa quantidade de informação impactasse no curso normal. Né? Então, a gente não quis que isso impactasse no curso normal e liberamos a atividade avaliativa desde já, para que vocês pudessem se envolver, né, enfim, com elas e pudesse acompanhar de forma tranquila essa etapa final do curso, que de fato, né, como a Rosângela disse, é muita teoria, muita leitura a respeito das teorias, mas isso não impede da gente fazer registros, né, de fazer relações a respeito dessa teoria com a própria nosso histórico de aprendizagem, né, enfim. Mas então... Professor Constantino. Oi, Ana.
Então, o senhor falando aí, eu achei bastante interessante o texto do Paulo Carrano, e depois, logo que eu assisti os 3 vídeos ali, do módulo, né? Sim. E tem a Jane Paiva, a Maria Clara de Pierro e o Leôncio Soares, que são fantásticos. E consegui compreender melhor, né, como que é essa educação de jovens, né, e adultos, porque eu tinha uma visão distorcida, né, eu não sabia do que era a realidade, né, desse tipo de aprendizagem, né, dessa educação voltada, né. Sim. E quando eu li o texto do Paulo Carrano, eu consegui me identificar muito, né, lembrando, né, quando eu era jovem também, cursei o ensino técnico, né, naquela época tinha secretariado, magistério e técnico contábil, eu fiz técnico contábil, né, mas logo depois minha formação foi letras, né, nada a ver com o curso técnico, né, mas eu gostei bastante, foi bastante enriquecedor. Que ótimo. Engraçado que esses textos têm esse poder, né, de fazer a gente revisitar situações que estão lá na nossa formação, não é mesmo? E vocês vão ver que daqui para frente isso vai ficar muito mais intenso, né? E aí eu pergunto para vocês, por que é que o curso está dando muita ênfase nesse primeiro módulo às questões relativas à educação de jovens e adultos? Vocês já tiveram essa percepção que, nossa, mas é docência EPT, por que eu estou tendo que aprender EJA, né? Eu vejo algumas situações, algumas leituras que eu fiz lá no fórum, algumas colocações que vocês fizeram, que começam a desmontar a ideia que vocês tinham de EJA, né? E aí a gente resgata também as situações da própria atividade avaliativa, não é mesmo? Que também faz essa ponte com a educação de jovens e adultos. Mas vocês perceberam o motivo que há por trás disso? Olha, a Jane já matou a charada, vamos dizer assim, né? Exatamente, é o público principal da EPT. A nossa rede, né, formada pelos institutos, pelo Sistema S, pelas escolas técnicas, elas têm esse público como o seu ideal. E é justamente para esse segmento que não existia, né, não era oportunizado uma formação. Eu até brinco às vezes com o pessoal dizendo, né, a gente que não tem formação pedagógica, licenciatura, né, nós não fizemos, eu sou egresso do bacharelado, a gente aprende a ser professor pela observação, né, com os nossos mestres. Eu ainda fui aluno, né, da antiga escola técnica, então a gente traz toda essa situação, né, para a nossa carreira, para a construção. Mas muitos colegas, eles realmente caem, né, na docência da EPT sem ter esses conhecimentos, né. Exato, o Felipe falou, é bem um conhecimento empírico, né, aquele que está sendo ali consolidado com o eu, com o particular, né. Então, essa necessidade de capacitar o professor para trabalhar com EPT, ela foi o motor da oferta desses cursos. Né, a gente não sabe de fato o que o governo, né, aí já é uma questão mais de política, que o governo pretende nos próximos anos para a educação profissional e tecnológica. Né, a gente está vivendo um momento bem complicado, sobretudo no MEC, e nós não sabemos de fato o que se pretende em termos de concepção. Mas isso é um início. Né? Essa capacitação, muito embora vamos dizer assim, alguns colegas não tenham essa visão, mas ela é um início de um processo de formação. E que está, de certa forma, verticalizado, né? Mestrado EPT, pós-EPT, pedagogia EPT, então existe aí uma verticalização, né, dessa formação EPT na nossa rede. E o pessoal está interagindo aqui, né? Estamos num momento de muitas incertezas, exato, né?
Cristiane disse, os alunos jovens do curso médio e técnico, os adultos da graduação tecnológica, na maioria das vezes, é o nosso público, de fato. Eu trabalho com esses estudantes, percebo que eles têm dificuldades, né, bem similares, né, tanto os alunos dos cursos subsequentes, quanto também aqueles dos cursos superiores. E a gente não pode, muitas vezes, avançar, porque nós não compreendemos, na maioria das vezes, como é que se dá o processo de aprendizagem desse pessoal, né? Na pedagogia, né, enfim, quando a gente passa por um curso de formação pedagógica, pedagogia, e se ela não está conectada às questões da IPT, você vai trabalhar basicamente a aprendizagem nas crianças. Você muitas vezes vai conhecer determinadas teorias, você vai ouvir falar, claro, de Piaget, de Vygotsky, né, que está ligado ao socio-interacionismo, mas é possível que você não avance em teorias contemporâneas da aprendizagem, que é justamente o que esse curso pretende aqui no módulo 1, né? O Marcos está dizendo aqui, as faculdades particulares tendem a investir em formação de pedagogia e licenciatura nesse modelo, né? De fato, elas descobriram que existe um filão aí a ser atendido. Então, existe um corre-corre agora para poder permitir, né, que esses nossos, que sejam capacitados, né, professores, enfim, para a educação profissional e, de certa forma, também para a educação corporativa, né, gente? A gente já ouve falar há muito tempo de educação corporativa. Algumas dessas teorias, elas nasceram justamente no contexto da educação corporativa e agora estão sendo trazidas justamente para o conhecimento de vocês. É claro que alguns, né, teóricos, alguns estudiosos da pedagogia podem torcer o nariz diante de algumas teorias ou abordagens que forem tratadas aqui no curso. Mas a gente entende que é uma forma de dizer para o professor, né, para quem está sendo formado em docência para trabalhar na IPT, olha, existe, para subsidiar o seu trabalho na sala de aula, existe uma teoria, uma abordagem para você trabalhar de forma adequada, vamos dizer assim, de uma forma mais planejada com o seu estudante jovem e adulto. Então, é esse o objetivo, né, que a gente vê em todo esse emaranhado de ações que o MEC está realizando. Mas olha só, pessoal, eu trago para vocês um trecho, né, que está naquele material de semana passada, que é justamente uma pergunta que os autores, né, colocam. Será preciso que a criança alcance um determinado estágio de desenvolvimento para poder aprender tal função matemática, por exemplo, como indicarão os trabalhos do Piaget? Né? E aí a gente preparou para vocês um texto lá na nossa sala, né, lá no material do curso, né, de EJA e Teorias da Aprendizagem. Lá no material do curso, vocês vão encontrar um artigo, né, que revisita Piaget e a sua teoria, seus trabalhos, né, sobre os níveis, né, de aprendizagem, os estágios da aprendizagem, que por muito tempo influenciaram e influenciam, né, a formação dos nossos professores, dos nossos estudantes, sobretudo na educação infantil. Bom, que o pessoal está dizendo aqui, né, o Márcio, estou avançando nas leituras sobre andragogia, creio que o Márcio deve ter gostado, né, de andragogia. A Thalita diz, é um tema muito enriquecedor, meu relato de experiência refere-se a situações que vivenciei de adulto que não puderam estudar durante a fase regular, e o quanto isso influenciou a vida profissional dessas pessoas, de fato, isso é fantástico. E aí, na continuação da pergunta aqui, a aprendizagem deverá estar à frente do desenvolvimento, ou seja, deve aprender o que não se sabe para poder se desenvolver, né, como aponta o trabalho de Vygotsky. Então, aí vocês veem duas situações que são colocadas aqui, não de forma conflitante. Né, não existe ou não se pretende colocar conflito entre as ideias de Piaget e de Vygotsky. Eles mesmos, vamos dizer assim, procuravam não criar esse conflito. Muito embora a gente saiba, por exemplo, que enquanto Piaget, né, lá
na Europa, já escrevia, né, sobre a sua teoria, o construtivismo. Vygotsky, que morreu muito cedo, né, foi embora muito cedo, ele se opunha, de certa forma, a algumas situações, muito embora ele não fosse um conhecedor, tá, gente, ávido do trabalho de Piaget. Mas vocês vão ver depois, num outro material que a gente disponibilizou aí para vocês, que, de fato, como o Ayrton colocou, eram pontos e visões diferentes a respeito de processos semelhantes, certo? E, por muito tempo, né, isso vocês vão ver no material, os escritos, as situações que Vygotsky trabalhou ficaram esquecidas, né, até que na década de 60, 50, 60, 70, isso começou a voltar. E muito curioso ver que isso voltou justamente no momento onde a gente começava também uma revolução tecnológica, né? Não digo nas escolas, mas uma revolução da tecnologia da informação e comunicação. Muitos de vocês, né, que apreciam, já leram a obra de Vygotsky, sabem que o ponto alto, um dos pontos altos é justamente a interação. E nesse momento a gente vive numa sociedade extremamente interativa, né, principalmente com as tecnologias, né, da informação e comunicação, e que muitos já chamam de tecnologias digitais em rede, né, não dizem respeito apenas à informação e comunicação, mas também nos conectam de certa forma. Então, é a partir desse ponto, né, dessas duas situações, né, o socio-interacionismo de Vygotsky e o construtivismo de Piaget, é que o material começa a trabalhar, né. Eu vou apresentar agora, rapidamente, um infográfico. Vocês têm esse infográfico na pasta, né, gente? Rapidamente aqui, eu vou abrir o infográfico. Ele está na nossa pastinha dos materiais da aula de 29/5/2021. E o título dele é Infográfico, Evolução do Pensamento Pedagógico. Eu vou abrir aqui. Vocês conseguem ver? Digam aí sim ou não. Perfeitamente, professor. Sim. Eu vou tentar aumentar Sim. um pouco, porque está muito pequenininho, né? Mas talvez não apareça de todo aqui na tela. Como é um PDF, vocês têm também condições de abrir, né? Se vocês estiverem no computador, enfim, para acompanhar melhor. É só ampliar a tela, pessoal. Tá muito pequeno, não consigo ver. Ó, tô tentando aqui. Tá muito pequenininho. Quem Melhorou? está no celular consegue ampliar. Melhorou um pouquinho só? Vocês estão vendo aqui a carinha do Sócrates, pelo menos? Estava bem Tá tranquilo, é pequenininho. só colocar tudo inteiro e Melhorou um fechar o pouquinho. chat. Aham, sim, tá tranquilo. Ótimo. Melhorou sim, professor. Não, né? Vamos continuar aqui. Não que... Tá ótimo. Beleza. Não que, vamos dizer assim, essa árvore, né, que está sendo mostrada aqui, elas representem justamente essa divergência que aparentemente o material nos mostra das ideias de Vygotsky com Piaget, até porque eles não eram ao todo divergentes, né? Eles tinham só concepções diferentes. Mas esta árvore, sim, apresenta situações bem antagônicas, vocês perceberam? Principalmente lá nos galhos mais superiores, né? Que é o idealismo, né? Olha só, ele mostra aqui o lado do idealismo, e aí vocês vão ver lá vários autores, alguns que são bastante estudados nos últimos anos, né? Dewey, inclusive, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, tem contribuições marcantes.
para a prática, para educação e prática. Muitas pessoas da IPT gostam de ler Dewey, trabalham com Dewey, da mesma forma como também aqui, vamos ver, os pensadores, né, Rousseau, Kant, Hegel, enfim, é um conjunto, né, as teorias, elas surgiram por meio dessa maturação dessas ideias, né, que foram colocadas, né, por esses filósofos, né, esses pensadores, né, lá de muitos anos atrás. No entanto, né, se a gente for ver agora aqui do outro lado, já do lado do vermelho, né, da árvore, que representa aqui o realismo, olha só, realismo. Vocês vão ver outras figuras também que marcaram essa evolução do pensamento pedagógico. E vejam que elas, olha que interessante, têm um ramo, vamos dizer, um nó em comum, que é Marx. E aí vocês vão começar a fazer toda a visão lá para o que a Marilane, né, quando fez as colocações lá da epistemologia, tratou com bastante propriedade de Gramsci, de Marx, né? E aí a gente foi para Paulo Freire, né? Paulo Freire sempre muito lembrado. E aí você vê o quê? Ó, nas aulas anteriores, a gente citou, inclusive leu Bourdieu. Eu, particularmente, gosto muito de Morin. Ó, tá aqui, ó, todos eles tiveram, né, de certa forma, segundo o infográfico, a raiz justamente nas ideias de Marx. Né? E aí vocês veem outros nomes aqui, né, Skinner, lá mais acima eu vejo Gardner, né, eu tenho lido bastante Gardner agora, por conta das inteligências múltiplas. Olha o Vygotsky aqui também, ó, Hannah Arendt, muito estudada, né, a partir aí dos anos 2000, pessoal, tem muito trabalho que faz citações de Hannah Arendt, fazem, vamos dizer assim, a leitura das obras dela. Enfim, a gente tem toda uma concepção, acho que até gostaria que vocês depois examinassem, né, esse material para procurar se posicionar a respeito das teorias, tudo que a gente leu, para compreender exatamente a gênese de todo desse pensamento pedagógico. E vocês vão ver que aqui, ó, as teorias, né, que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem, na verdade são 3 abordagens, na verdade, elas estão aqui com base no realismo. Elas têm, vamos dizer assim, encontros com Morin, com Bourdieu, com Paulo Freire, com Marx, né? O próprio, vamos dizer assim, Vygotsky, né? Ele, numa das obras dele, ele diz, olha, que ele não era totalmente aderente ao marxismo, né? Mas ele utilizou as ideias justamente para poder desenvolver toda a seu breve estudo, né? Que é considerado hoje uma teoria. Então, vocês vão ter a oportunidade de examinar melhor esse gráfico, né? Eu peço até que vocês façam isso com mais calma para poder se posicionar a respeito, né? Aí o Guilherme está colocando de Foucault. Foucault, de fato, um grande estudioso, né? Precursor aí da questão da psicologia. E outra situação, né, gente? Nas teorias que nas abordagens que a gente vai ver a partir da semana que vem, uma delas, né, que se baseia, por exemplo, a aprendizagem situada é a teoria social da aprendizagem, e ela tem bastante ligação com as questões psicológicas, né, da psicologia como uma ciência, né, como uma forma de você pesquisar o comportamento humano. Então, existe uma relação muito forte desse lado, vamos dizer assim, aqui da árvore, realista, né? E há, sim, né, uma negação, às vezes, eu vi alguém dizer aqui que são... Há teóricos que bebem dos dois lados, né,
da árvore, vamos dizer assim, mas existem alguns desses teóricos, né, tanto os idealistas quanto os realistas, uma forte oposição. Aí sim, realmente existe uma forte oposição. Ok? Então eu vou agora voltar para a nossa apresentação. Voltamos? Estão vendo a nossa apresentação? Sim. Bom, e se vocês notaram também, leram o material, né, fizeram uma análise dele, vão ver aí nomes, né, alguns que nós conhecíamos, né, e outros que nem tanto. Por exemplo, Piaget e Vygotsky, eu creio que os educadores, né, o pessoal que dedicado à licenciatura, pedagogo, certamente já estudou, já leu algum artigo, enfim, a respeito deles. No entanto, Pasteur e Delors já são um pouco mais raros. Vocês ouviram, pessoal? Vocês já leram alguma coisa de Pasteur e Delors? Pois é, porque a abordagem que eles fazem, pessoal, são muito recentes. E, exato, Marcos. Marcos disse, Marx é inevitável, de fato. Ele foi o nó que deu origem aí a várias ramificações e muitos chegam, né, na atualidade com outras visões da mesma abordagem. E aí o que acontece com o Pasteur e o Delors, né? Vygotsky também, vamos dizer assim, bebeu de certa forma lá na fonte do marxismo. Mas, Pasteur, que vocês vão ver na próxima semana com mais intensidade, em uma abordagem, né, que está lá na nossa aula, né, qual que é a abordagem? Na semana que vem a gente vai abrir para falar sobre a teoria da conceituação na ação, que é muito recente também, né? E aí vocês vão ouvir falar mais do Pasteur, né? O Delors, eu já tinha lido algumas coisas, né, a respeito dele, né? A gente vai avançar aqui, ó. Um dos estudos, vamos dizer assim, que ele se debruça, inclusive ele é vivo ainda, né? É a lifelong learning, né? Eu já tinha ouvido falar, eu acho que vocês também, que é a questão da aprendizagem ao longo da vida, ou da aprendizagem continuada, né? E aí vocês vão ver uma forte crítica do Delors em relação à ideia de Piaget, né? De que a aprendizagem ela é baseada no desenvolvimento, né, que a criança faz, ou que a criança experimenta, ao longo de fases ou estágios. Né? Então, para Delors, todo momento é momento de aprender. E não é muito diferente também da abordagem que Vygotsky coloca. Mas Vygotsky vai explicar de um outro jeito. Mas Delors não, ele faz realmente uma crítica, né, contrapõe justamente a situação que Piaget, e que as ideias de Piaget, né, têm influência até hoje. Isso foram justamente as ideias dele, né, eu creio que muitos colegas aqui devem saber, que influenciaram essa divisão, né, de ensino infantil, fundamental, ou seja, um ensino adequado a cada etapa, né, a idade do educando. Mas vamos ver o que o pessoal está dizendo aí. O pessoal está bem quieto. Hoje eles podem falar, mas não estão falando. Professor Constantino. Oi, Virgínia. Boa tarde. Boa tarde. Eu tive uma vez vamos dizer, presenciei uma palestra com o Leandro Carnal falando sobre lifelong learning. Uhum. E foi muito esclarecedor. No meu entendimento,
ele falava que esse lifelong learning, ele é mais aplicado para os adultos ao longo da vida, porque quando o homem ele aprende, vai ficando mais de idade e precisa conhecer, né? Porque o conhecimento ele vai modificando, ele vai mudando, vai apresentando novas possibilidades. Uhum. E este homem precisa conhecer, né? Você Então, falou assim, uma frase assim fundamental. Pode continuar. Então, ele falou que esse ser humano com mais idade, ele precisa se adequar e, ao mesmo tempo, ele vai aprendendo com essas novas possibilidades que o mundo vai apresentando. Exatamente. Né? Eu acredito que é mais ou menos isso o meu raciocínio, do meu entendimento na época, né? Exato. Que eu participei dessa palestra. Exatamente. Você não falou Eu acho que é mais ou diferente, menos não. isso. Exato, você não falou diferente, não. É essa concepção mesmo que o Delors pretende trabalhar, né, com essa ideia que ele começou a expor. Vou até avançar aqui o nosso slide, justamente naquela obra, né, que ele comandou, esteve à frente, que é a Educação, um Tesouro a Descobrir. Lendo um pouco mais sobre a trajetória de Delors, né, vocês vão descobrir que ele esteve muito tempo à frente de uma comissão da Unesco, né, que é o órgão lá da ONU para a educação, e estudou a fundo, né, e propôs os 4 pilares da educação. Vocês já viram falar dos 4 pilares? Curiosamente, pessoal, eu vi um PPC de um curso de enfermagem construído basicamente em cima dos 4 pilares da educação, né? Ou seja, que são aquelas máximas, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. E a Virgínia colocou justamente aí a primeira, vamos dizer assim, situação que o Delors coloca aí nessa ideia, que é o aprender a conhecer, né? Ter compreensão dos instrumentos, do que o homem, né, do que o aprendiz tem ao redor para poder aprender. E muitas vezes é o que está mais próximo dele, né, para dar a ele aquele entendimento. E a partir do conhecimento desses instrumentos é que ele começa a pensar também em como agir sobre o meio que envolve ele, ou seja, modificar o meio. E aí você vai para o aprender a fazer. Então, em algumas profissões, ao seguir, vamos dizer assim, essa escala, a gente consegue uma concepção muito interessante da aprendizagem, que é diferente das concepções anteriores, principalmente aquelas trabalhadas por Piaget. A Kelly colocou assim, a Giane disse, sim, os 4 pilares também estão embutidos na nova BNCC. É todo um processo, né, Giane? Você veja que quando os 4 pilares foram colocados, né, em 98, 98 são 23 anos atrás, né, pessoal? A gente estava vivendo uma eclosão de uma outra abordagem, que inclusive o Pasteur usa muito, que é a educação, as competências. Lembram? Lembra a educação por competências? Também foi trabalhado assim muito, né, na década de 2000, mas elas tinham nascido um tempinho antes, 10 anos antes, né? E aí, né, quando Delors coloca a questão dos 4 pilares, ele vai influenciar uma série de outros estudiosos que eram contemporâneos a ele, e principalmente aqueles que viriam depois. Então, veja que quando você faz uma concepção sobre esse tipo de aprendizagem, e veja que o terceiro item aqui, que é aprender a viver junto, tem tudo a ver com a abordagem social da aprendizagem. E aí você vai se remeter novamente lá às ideias, né, de Vygotsky sobre a interação,
né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Ou seja, uma teoria, uma abordagem que privilegia a interação entre as pessoas, né? Que rompe com o tradicionalismo da sala de aula, da teoria, da aprendizagem convencional, né? Ou a formal, que é aquela que se faz somente nos cursos. Tem muita gente fora das instituições de ensino que tem um conhecimento fantástico. E é justamente para elas e com o olhar delas que nós, docentes, precisamos também ver o mundo. Às vezes vem à nossa sala estudantes, né, eu como professor da EPT, vem estudantes com conhecimentos fantásticos que muitas vezes precisam ser, né, como o próprio material diz, né, lapidados, transformados, organizados para poderem servir aos outros, né, aos outros colegas. E isso é fantástico. Né? A Kelly está colocando aqui, o aprendizado tem que fazer sentido na vida do indivíduo. Exato, tem que ter significado. Né? Isso vai ficar muito... O sócio-interacionismo, ele fala bastante sobre isso também, né? E essas teorias que se baseiam nele. Então, os 4 pilares, né, estão aqui: aprender a conhecer, a fazer, a viver junto, né, interagir, né, cooperar com os outros em todas as atividades, e o aprender a ser, que é justamente o que vai coroar esse processo, né, essa mudança, essa perturbação que você começa desde o conhecer, do fazer, do viver junto, vão culminar na sua própria mudança, né, que é justamente a integração de tudo que você viu anteriormente. Enfim, é uma leitura bastante interessante que vocês podem fazer sobre esse material da Unesco, né, comandado aí pelo Delors, Educação, um tesouro a descobrir. Ok, pessoal, vamos continuar? Bacana, professor, isso aprofunda bastante o que a gente está estudando, hein? E eu estou tentando entender essa teoria para aplicar nesse momento de pandemia. Então, Márcio, eu vou confessar para vocês, né? Tem uma dessas teorias que a gente vai estudar, que é da comunidade de prática. A comunidade de prática, ela é uma abordagem que nasceu dentro da aprendizagem situada, que inclusive vocês vão ver na semana que vem, e que ela diz o quê? Que a gente aprende com situações que são colocadas para nós, né? Situações de aprendizagem. A gente aprende melhor, a qualidade da nossa aprendizagem é melhor quando a gente vive uma situação onde a gente possa colocar em prática aquilo que nós, muitas vezes, temos na teoria. E aí que eu gosto das aulas de laboratório, né? Quando a gente ia em laboratório praticar tudo aquilo que a gente via lá na sala de aula, na biologia, né? Enfim, vocês vão ver isso. E eu coloquei uma teoria dessas em práticas nos meus estudos de doutorado. E foi fantástico, Márcio. Então, é uma experiência que gostaria muito que vocês tivessem, né, a partir de agora, conhecendo todas essas abordagens, que vocês pudessem, né, posteriormente, se dedicar a uma delas, para vocês compreenderem que tem todo o sentido. Tem uma situação, né, que eu também gosto de falar, estou fazendo um parênteses aqui, tá, gente, só para a gente poder caminhar. Depois que você aprende, né, sobre a teoria dos signos ou sinais, né, você não vê mais o ensino, a aprendizagem da mesma forma. E Vygotsky fala muito disso, né, e aí eu recomendo para vocês, né, a leitura, um pouco mais do conhecimento, né, sobre deixa eu escrever aqui, semiótica. Né? A semiótica, gente, ela está presente em todo o nosso contexto escolar. A gente pode até não saber, mas a gente usa algum conhecimento semiótico, né, para poder trabalhar com os nossos estudantes. Signos e significantes, exatamente.
Bom, vamos continuar, que senão a gente foge pra caramba da aula, né? Mas é bastante interessante, pessoal, ver que existe, sim, essa relação entre várias situações que a gente coloca aqui. Conteúdo mais cobrado no Enem, exatamente. A Juliana falando aqui da pedagogia Waldorf, exato. Signo significante de Freud, né? Tem Freud, né? Existem outros teóricos da semiótica que é bom a gente conhecer, né? Um deles é Peirce, né? Que é um grande estudioso da semiótica. Mas enfim, vamos lá. É no trabalho e pelo trabalho que grande parte dos humanos aprende. Essa frase, gente, ela está lá no nosso material da semana passada, né, da aprendizagem. E ela vem coroar justamente o que a professora Marilane tem trabalhado com a gente desde lá de epistemologia, né, quando ela trouxe a questão da visão do trabalho, da educação pelo trabalho, educação e trabalho para o nosso contexto. Né? Então, não é por nada, gente. De fato, grande parte da sociedade aprende por conta do exercício do trabalho. Né? Se nós ficássemos apenas nas nossas aulas de sala de aula e não fôssemos a campo, se entre nossas práticas não existisse o estágio, né, se a gente não se envolvesse, de fato, com a prática, né, com o trabalho, com as ações, né, por exemplo, que a gente trabalha no estágio, na vivência, e aí a colega lá mesmo colocou a questão da vivência. Com certeza, o nosso perfil seria outro. Né? É o trabalho que nos molda, e ao mesmo tempo que ele nos molda, ele nos faz aprender. Né? E aí vem muito da interação, não é mesmo? Que a gente faz com os nossos colegas, com o mundo lá fora, e que, como a gente já falou, foi tema, né, do trabalho lá do Vygotsky. Pessoal, olha só, essa obra, para mim, é uma referência. Vocês já tiveram a curiosidade de ler? Ainda não. A Formação Social da Mente, de Vygotsky. Pessoal, se vocês tiverem um tempinho, como vocês são alunos nossos, possivelmente, alguma das nossas bibliotecas nos campus, tá? Não é polo. É possível que tenha um volume de Vygotsky, a Formação Social da Mente. É um livro antiguíssimo que está sendo reeditado, né? Enfim, essa edição da Martins Fontes é muito boa. É um livro barato. Né? É possível até que vocês achem ele em PDF na internet. Mas eu sugiro para vocês a leitura atenta, principalmente da primeira parte do livro, né? Onde Vygotsky vai tratar de uma forma muito pedagógica sobre o símbolo, os sinais, a questão semiótica no desenvolvimento da criança. Gente, é de cair o queixo. Eu, sinceramente, sou apaixonado por Vygotsky, né, como profissional da educação, muito ligado à questão da tecnologia. Vygotsky, para nós, né, para explicar a interação, para compreender justamente como é a interação humano-computador, todo esse processo, no processo educacional, tá? No processo técnico, ele é uma referência muito, muito interessante, tá, pessoal? Então, eu sugiro para vocês a leitura de Vygotsky. Nessa semana, no material que foi aberto ontem, do Socio-Interacionismo, vocês vão encontrar muitas referências a Vygotsky, a essa obra, Formação Social da Mente, e também a Pensamento e Linguagem, tá, gente? Que é uma outra referência fantástica para as obras de Vygotsky. Seguindo aqui, né? Bom, pessoal, agora a gente invade, né? Que pena, Márcio. Mas, ó, a aula vai ficar gravada, o pessoal está perguntando, tá? Lá no chat dos grupos aqui, se a aula vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada. Assim que eu receber a gravação, eu subo para o YouTube, tá? Fiquem tranquilos. Ok. Existe uma outra parte do material que ele vai falar justamente da aprendizagem por meio da praxis, ou seja, da prática e do compartilhamento da aprendizagem, né,
entre os estudantes, entre os mestres, os professores e estudantes, enfim, entre uma comunidade que a gente forma quando está numa instituição de ensino, né? Enfim, então eu trago agora, nesse texto aqui da professora... Só um momento, pessoal. Eu estou vendo aqui a Kelly perguntando, podia ser sempre pelo Meet, melhor para interagir. O problema é que a gente tem uma restrição com o Meet, Kelly. A gente só pode 100 pessoas no Meet, né? E nós somos 350 a princípio. E aí não conseguimos nunca atingir todo mundo, né? Enfim. Mas a gente testou uma vez, né, um Meet dentro do Meet, de repente a gente pode fazer isso, né, cria uma sala e faz essa sala entrar dentro de uma outra sala, aí a gente dobra a quantidade de pessoas que podem estar. Mas enfim, e outra, né, o Meet, ele consome os dados celulares do pessoal que tem pacote, né, então por isso que a gente nem vai às vezes para o Meet por conta desses dois poréns, né. Então, o texto aqui da professora Mielde, né, Mielde, como a gente fala, ele vai trabalhar as questões, né, vamos dizer assim, da aprendizagem prática, no contexto já do ensino profissional. E aí a gente preparou, né, sobre esse material da professora Mielde, o texto que está nas referências do material lá do sociotracionismo. A gente trouxe, eu vou compartilhar com vocês aqui, rapidão, tá? Um momento. A gente trouxe baixamos o texto, subimos para a nossa pasta lá, materiais do curso de aprendizagem para educação profissional. Vou abrir aqui rapidamente. Gostaria de saber se vocês estão vendo um PDF que eu estou projetando na tela. Perfeitamente. Estamos sim. Gente, ó, eu fiz questão de baixar esse texto aqui para vocês. Ele está como uma referência, uma indicação dentro do material que foi disponibilizado, já de sociotracionismo. E eu baixei para que ele não ficasse escondido, para que vocês tivessem a oportunidade de consultar. É o artigo da Liv Mielde, né, chamado Aprendizagem por meio de prática e compartilhamento, Lev Vygotsky e a Pedagogia da Educação Profissional. É um artigo fantástico. Pessoal, é uma explicação de Vygotsky para a EPT. Fantástico, pessoal. Eu não vou entrar, vamos dizer assim, não vou fazer leitura dele agora, até porque a gente já está em 15h08, né? A gente tem nosso tempo até as 15h30, mas eu peço humildemente para vocês, abram esse PDF e leiam. É uma aula fantástica, ela faz uma atualização de Vygotsky, né? Vygotsky, para mim, nunca foi tão atual quanto agora, nessa visão, nessa importância que a gente está dando à EPT. Certo? Então, eu peço que vocês abram esse arquivo, está lá dentro do materiais de curso, tá? Do nosso EJA e Teorias da Aprendizagem, tá? A Nazaré está perguntando, enviaram para nós? Não, Nazaré, está disponível lá numa pasta chamada Materiais de Curso. Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Rapidão. Olha aqui, ó, na nossa sala de aula, existe uma seção chamada Materiais de Curso. Se você clicar em Materiais da aula de 29/5/2021, você vai encontrar esses slides que a gente está trabalhando, o infográfico que nós abrimos agora há pouco,
O artigo de Piaget, né, sobre as fases de desenvolvimento que a gente falou no início, e esse artigo da professora Mielde, tá? Peço que vocês leiam esse artigo, que ele é fora de série, tá? A professora, ela trabalha, vamos dizer assim, ela é da Noruega, né? Toda a referência dela é norueguesa, e é bem isso mesmo, eles levam lá muita importância. Eu tive num evento em 2015 em Nova York, e eu conversei com um grupo de professores noruegueses que ensinavam a mesma coisa que eu, programação de computador. E eu fiquei maravilhado com a forma como eles trabalham essas questões técnicas com os estudantes. É uma concepção totalmente diferente da nossa em relação ao ensino profissional, né, ao envolvimento que eles fazem com o estudante, a importância que eles dão a esses processos formativos, enfim, é fantástico, pessoal. Eu recomendo a vocês esse texto da professora Mielde, que está muito bom. Eu vou até dar uma... Olha só, eu coloquei aqui, né, pessoal, uma base, assim, do texto, né, umas perguntas, assim, para guiarem vocês na leitura, né. Qual o papel da vivência profissional? E aí a gente vai lembrar bastante do estágio, né. Por que o estágio é importante? Né? Aí depois, as implicações de Vygotsky, porque ela vai fazer, de fato, né, uma adaptação ali das falas de Vygotsky. Importância da fala para a aprendizagem prática, a fala na questão da linguagem em função da interação, e o mundo como um campo semiotizado, né, cheio de sinais e símbolos. Aí, posteriormente aqui, o ápice da leitura que eu recomendo para vocês é justamente a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. Quem já leu Vygotsky, certamente já deve ter ouvido falar de Zona de Desenvolvimento Proximal. Né? Na verdade, são 3 zonas. Zona de Desenvolvimento Real, Zona de Desenvolvimento Proximal, e aquela zona que não está ainda madura, né? Como que ela se chama mesmo, pessoal? Quem leu Vygotsky aí se lembra das zonas de desenvolvimento potencial, não é? Aquela que não é ainda, está em vias de ser, né? Quem lê pela primeira vez sobre isso em Vygotsky tem sérias dúvidas, né? Quer dizer que a gente tem, no nosso processo de aprendizagem, momentos, né, onde o aprendizado está consolidado, ele está em vias de ser consolidado, e aquele que ainda precisa de uma maturação maior. E aí, quando a gente vai fazer essa análise com a EPT, conforme a professora Mielde coloca, gente, o resultado é fantástico. E eu adianto para vocês, né, que a comunidade de prática, né, que é a teoria que a gente vai falar na semana que vem, que a aprendizagem situada, que a gente vai falar também na semana que vem, elas bebem na fonte da ZDP de Vygotsky. E elas são bastante aplicáveis aos nossos estudantes de EPT. Por quê? Porque eles, quando chegam, né, a nós, eles trazem as suas experiências, as suas vivências, e muitas vezes falta o quê? Um conhecimento, uma organização daquele conhecimento para que eles possam, de certa forma, construir algo que possa ser significativo. E o professor, nós, e também, e por que não dizer os tutores, tem um papel fundamental nesse processo de trazer o estudante da periferia para o centro. Aí eu já estou entrando, pessoal, na teoria, na abordagem da aprendizagem situada, tá? Mas eu não vou falar porque isso é semana que vem, tá, gente? Semana que vem a gente fala sobre isso. Vamos continuar aqui. Só quis levantar aqui algumas considerações para que vocês possam realmente ler, né,
esse artigo fantástico da professora Liv Mielt. Vamos continuar? Bom, então agora a gente chega no final aqui da nossa explanação, né? O que que vem por aí? Vocês estão conseguindo enxergar? Está pequenininho? Tá perfeito. Olha só, semana... Obrigado, pessoal. Ah, o Guilherme está falando que está pequenininho. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho, Guilherme. Não fica lá muito grande, né? Porque é um slide aqui. Faz o seguinte, ó, eu vou... Tenta aumentar, vamos ver se vocês consigam... Melhorou. Melhorou um pouquinho, né? Uhum. Só um momentinho. Pessoal, olha só. O que que vem por aí? O que que está na nossa frente? Na semana que vem, nós já vamos oportunizar a leitura das 3, talvez na quinta ou até antes, tá? Para que a gente possa até tratar melhor isso no sábado, mas fiquem tranquilos, a gente tem 2 sábados ainda de aula. A gente vai falar sobre as teorias da aprendizagem que são aplicadas à educação profissional tecnológica. Aí vem a teoria da conceituação na ação, do Pasteur, né? A teoria da aprendizagem social, especificamente a aprendizagem situada, de Jim Levy, e a Workplace Learning, né, que é a última das teorias que a gente vai trabalhar. Cada uma delas, pessoal, tem uma aplicação, são muito semelhantes, tá? Mas vocês vão perceber o quanto elas explicam, ou de certa forma, nos orientam a trabalhar a aprendizagem na EPT. Aquela aprendizagem que muitas vezes é som de fábrica, chão de fábrica, né, vamos dizer assim, que você faz ali no laboratório, no canteiro de obra, né, na cozinha experimental, enfim, pessoal. Todas elas dizem respeito à mesma situação, que é desenvolver a aprendizagem significativa no estudante. Ou seja, que ele tenha certeza que aquilo que ele está aprendendo, de fato, consolida um processo que iniciou anteriormente. Que muitas vezes é fruto das concepções que ele traz, das vivências que ele traz, mas que agora, com o auxílio do professor, dos seus mestres e dos colegas, porque a gente aprende com os colegas, aquilo se transformou em conhecimento. Ok? Então é isso que nos espera na próxima semana. Gente, a aula de hoje, ela não substitui em nada a leitura do material que está lá disponível. Certo? Compreendido? Combinado, professor. Ok, professor. Que bom que eu estou ouvindo vocês falarem, né? Estou vendo alguns aqui, a Naunairo. Teve um que eu vi um telhado aí, eu acho que não queria aparecer. Mas tudo bem, pessoal. Ó, é importante que vocês participem. A Pamela lá, estou vendo, fantástico, pessoal. É muito bom ver vocês. Anderson, Virgínia. Oi, Virgínia. Oi, Marcos, Diana. Ok, professor. Ó, nossa tutora Kátia também. Maria José, tudo bom? Então, pessoal, olha só. A gente vai, semana que vem, ainda no YouTube. Vamos tentar lá. Mas eu gostei muito dessa experiência da gente fazer essa aula hoje aqui, né? Quisera que a gente tivesse oportunidade de colocar mais de 100 estudantes aqui no Google Meet, né? Mas, por enquanto, a gente não tem condições de fazer isso. Né, é um problema da restrição da nossa conta mesmo do Instituto Federal junto com o Google. E semana que vem a gente volta, a professora Marilane vai estar com a gente, tá? Mas enquanto isso, a Cristiane está colocando aqui sobre o tutor, né, que estava conosco em Confresa. Então ele pediu para ser desligado, né, ele alegou, né, problemas pessoais, ele é doutorando, enfim. E já foi convocado o próximo, tá? A gente está aí aguardando ele entregar a documentação
Mas fica tranquila, Cristiane, que a gente vai assumir essa responsabilidade com vocês agora, tá? De orientação do trabalho. Eu e Marilane vamos nos organizar para atender vocês essa semana, tá bom? Tudo bem? Então, Paulo Confresa, a gente vai entrar em contato com vocês para a gente fazer a organização das equipes dos trabalhos aí para a semana. Pessoal, eu e Marilane também estávamos organizando, tentando, né, pensar numa forma de organizar uma aula, uma live, vamos dizer assim, só sobre o trabalho. Vocês acham válido? Gostariam? Interessantíssimo. É importante, professor. Tá. Pode ser. Nós vamos fechar com ela. Para vocês é sempre bom final de semana ou algum dia de semana? O problema é que em algum dia de semana muitos de vocês não podem, não é mesmo? Dia da semana, se for no período noturno, tá ok. Final de semana é melhor. Eu também, final de Então, semana. Eu também provavelmente... acredito que final de semana. Tá. Eu ministro aulas no noturno, então é complicado. E acho que vários têm esse problema também. Concordo. Sábado a gente já está meio que com o hábito, né, de ter as aulas. Tá, então a gente vai estender sábado que vem um pouco mais, a gente vai fazer aula normal e depois a gente vai só tratar do trabalho, tudo bem? Da atividade final. Essa semana a gente faz a orientação com o pessoal de Confresa. Vocês todos, a gente já sabe que já fizeram a reunião com os seus tutores, né? Já estão sendo conduzidos por eles. E aí, semana que vem, eu e Marilane voltamos e depois da nossa aula normal, a gente atende às atividades do nosso trabalho do módulo, trabalho final do módulo. Tudo bem? Ó, o Wellington já está na coleta de dados. Fantástico. Ok. Maravilha. Alguma pergunta a mais, pessoal? Ó, o Emerson, Juliana, Ivone, muito bom ver vocês. Sim, Maria está dizendo que em Cuiabá estão organizando com a tutora. Gente, os tutores são nosso ponto fundamental de apoio nos polos, tá bom? Então, infelizmente, a gente não está podendo se encontrar presencialmente no polo, né? Algumas regiões estão vivendo um aumento de casos, né? De casos de Covid, mas vamos tentar utilizar as tecnologias, aí o Google Meet agora, vocês estão trabalhando conosco, vocês vejam que é muito simples de usar, fazer as nossas reuniões via Meet, via WhatsApp, enfim, eu creio que vai dar super certo. Tem pessoal que mora fora da cidade do polo, né, em outras regiões, em outros estados, utilizem as tecnologias para poder ficarem próximos, para trabalharem colaborativamente. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Combinado, professor. Então, gente, um grande abraço a vocês. Um bom sábado, bom final de semana. Participem nos Igualmente. fóruns, tá, pessoal? Vamos lá interagir com os tutores para que a gente possa discutir mais, tá bom? Ok, professor. Ok, professor. Um bom final de semana. Daqui a pouco eu subo a gravação lá para o YouTube, tá? Um grande abraço, pessoal. Tchau. Ok, tchau. Bom final de semana. Tchau. Bom final de semana. Obrigada. De nada. Tá surtando.